É 3 de janeiro de 2026, a América Latina acorda em outro mundo. Na madrugada, os Estados Unidos bombardearam a Venezuela e capturaram o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores, em uma operação de forças especiais que entraram direto para a história das intervenções do nosso continente. Poucas horas depois, diante das câmeras, Donald Trump não se contentou em anunciar a captura de um chefe de Estado. Ele foi além. Declarou que os Estados Unidos vão governar a Venezuela e que vão administrar o país até organizar uma transição sob controle de Washington. Going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it essentially until such time as a proper transition can take place. E como se não bastasse, prometeu que as grandes petroleiras norte-americanas vão entrar na Venezuela, consertar a infraestrutura de petróleo e começar a vender o petróleo venezuelano, garantindo que isso não vai custar nada, absolutamente nada aos Estados Unidos, porque será pago com o próprio petróleo do país. United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money. Hoje, neste mini documentário, vamos mostrar que o que aconteceu com a Venezuela não é um raio em céu sereno, mas parte de uma longa história de golpes, invasões e sequestros de soberania, e que o recado não é só para 30 milhões de venezuelanos, é para os 8 bilhões de habitantes do planeta. Segundo a própria narrativa oficial dos Estados Unidos e da imprensa ocidental, a operação começou com ataques aéreos em várias cidades da Venezuela. Explosões foram registradas em Caracas e em outros pontos do país, atingindo instalações militares e também aéreas civis, com relatos de blackouts, pânico e correria. Na sequência, forças especiais como a Força Delta e unidades de aviação de operações especiais fizeram a captura de Maduro e Cília Flores, retirando o casal do território venezuelano em uma operação planejada há semanas. Hoje, Maduro está sob custódia norte-americana, a caminho de enfrentar um julgamento espetáculo em Nova York, com acusações de narcoterrorismo, tráfico de cocaína e conspiração para o uso de armas pesadas contra os Estados Unidos. Enquanto isso, Trump se apresenta como o homem que resolveu a Venezuela, prometendo que os Estados Unidos vão administrar o país e que o petróleo venezuelano vai começar a fluir para as empresas norte-americanas. Olha, para muita gente, ver um presidente latino-americano sequestrado por tropas estrangeiras e levado, algemado, para outro país parece algo totalmente novo. Mas quando se olha para a história, fica claro que este é apenas o capítulo mais recente de uma longa série de disciplinas dos Estados Unidos na América Latina, né? Em 1954, na Guatemala, o governo de Jacobo Arbenz foi derrubado com apoio da CIA. Depois que ele tentou fazer a reforma agrária e envolveu interesses da United Fruit, gigante do agronegócio norte-americano. Nos anos 60, realizou invasões como a Baía dos Porcos, planos de assassinato e uma guerra permanente para derrubar a revolução. Em 1973, no Chile, uma campanha de desestabilização econômica, política e midiática abriu caminho para o golpe que derrubou Salvador Allende e instalou a ditadura de Pinochet com apoio direto de Washington. Nos anos 70 e 80, a Operação Condor coordenou ditaduras no Cone Sul
para perseguir e eliminar opositores em vários países da região. E em 1989, no Panamá, os Estados Unidos invadiram o país para capturar Manuel Noriega, ex-aliado da própria Casa Branca, que foi classificado e levado para julgamento em solo norte-americano. Uma espécie de ensaio do que agora faz com Maduro. Para especificar cada uma dessas intervenções, os rótulos mudam, mas a lógica é a mesma. Ontem era combate ao comunismo e defesa do mundo livre. Depois veio a era das armas de destruição em massa no Iraque. Agora é a vez das acusações de narcoterrorismo contra Maduro. Analistas independentes como Raquel Blevins e Ben Norton lembram que a acusação de drogas aparece deliberadamente quando se quer criminalizar um governo e preparar o terreno para bombardeios e golpes. São as mesmas fontes que muitas vezes fecharam os olhos para cartéis, paramilitares e ditaduras amigas, mas que agora apresentam Maduro como o grande vilão do narcotráfico mundial. O script é conhecido, viu? Primeiro, demonizar com rótulos de traficante, terrorista, ditador. Depois, punir pela economia com avaliações. Por fim, punir com bombas e sequestro em nome da democracia ou da segurança. Mas por trás do teatro jurídico, o que move a máquina é outra coisa. Petróleo, minerais, posição geopolítica e hegemonia. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, além de gás, ouro e estratégias e também minerais, incluindo terras raras fundamentais para a indústria tecnológica. E desde que Chávez nacionalizou a PDVSA e que os governos bolivarianos passaram a controlar a riqueza do país, as grandes empresas dos Estados Unidos nunca aceitaram essa perda de espaço. Trump agora fala abertamente que as petroleiras norte-americanas vão investir bilhões na Venezuela e que o petróleo venezuelano vai começar a fluir para as empresas dos Estados Unidos, descrevendo a invasão como um grande negócio, financiado pelos próprios recursos venezuelanos. Como lembra Ben Norton, a guerra contra a Venezuela não é só por um país, é parte de uma estratégia de refazer a doutrina Monroe no século XXI. Cortar laços da América Latina com a China, hoje a principal parceira comercial da região, enfraquecer as relações com a Rússia e o Irã e atingir em série outros governos independentes, como Cuba e Nicarágua. É por isso que o recado agora se estende a Cuba, Colômbia e México. Trump já avisou que alguma coisa terá que ser feita com esses países, acusando Cuba de ser um estado falido. O governo Petro de ser complacente com fábricas de cocaína e o México de ser controlado por cartéis, abrindo uma porta para futuras ações sob o mesmo pretexto. Diante dessa escalada, as ruas começaram a falar. Em Caracas, milhares de pessoas foram às ruas com bandeiras, cartazes e faixas contra o ataque dos Estados Unidos, denunciando o sequestro de Maduro como violação da soberania nacional. Na Times Square, em Nova York, manifestantes ergueram cartazes dizendo: "Tirem as mãos da Venezuela", lembrando os protestos contra a invasão do Iraque. Em cidades como Chicago e Washington, novos atos denunciaram a operação como guerra por petróleo, com slogans como "No Blood for Oil" e "Hands Off Latin America". Em outros países, movimentos anti-guerra e organizações do Sul Global convocaram manifestações emergenciais, alertando que o precedente aberto na Venezuela pode ser usado em qualquer parte do mundo.
Enquanto parte da mídia vende uma narrativa de golpe contra um ditador, uma rede de vozes e movimentos populares mostra que esse ataque está longe de ser consenso. Há também um aspecto de hipocrisia internacional que não dá para ignorar. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, líderes de várias capitais europeias falaram em violação flagrante de soberania, crime contra a paz, ataque à ordem internacional. Mas diante do bombardeio da Venezuela e do sequestro do seu presidente por tropas dos Estados Unidos, parte desses mesmos governos fala em transição, complexidade jurídica, necessidade de conformidade com o direito internacional, sem coragem de nomear o óbvio. Foi uma agressão e o agressor tem endereço, e o endereço é Washington. É essa dupla moral que transforma a palavra soberania em instrumento seletivo. Vale para a Ucrânia quando o violador é Moscou, mas vira assunto complexo quando quem bombardeia e sequestra é a Casa Branca. Se o mundo aceita que o direito internacional funciona assim, não existe mais soberania real para ninguém. Existe uma posição em que alguns países têm licença para invasão e outros servem apenas de cenário para a próxima intervenção. Diante dessa escalada, a pergunta também é para nós aqui no Brasil. Enquanto as bombas caíam sobre Caracas, teve gente do nosso próprio campo que preferiu gastar energia dizendo que Lula estava dormindo, que o silêncio falava mais que qualquer coisa. Só que menos de uma hora depois dos primeiros comentários, o presidente do Brasil publicou uma nota dizendo que os bombardeios e a captura de Maduro cruzam uma linha inaceitável, que são uma frente gravíssima à soberania da Venezuela e que criam um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. É legítimo criticar, é saudável cobrar coerência, mas existe uma diferença entre crítica responsável e tiro amigo em momento de guerra. Quando o principal país da América do Sul se posiciona contra a agressão, falar que é tudo igual ou que não serve para nada só interessa a quem está bombardeando e sequestrando líderes em nossa região. À medida que os dias passam, fica mais claro o que está realmente em jogo. Se o império conseguir vencer bombardeando um país, sequestrando o presidente, tomando petróleo e ainda anunciando que vai governar o território até segunda ordem, não há projeto sério de desenvolvimento nacional possível na América Latina. Não há reindustrialização, soberania energética ou integração regional que resista. Se no momento em que interesses contrários de Washington ou do governo puderem ser tratados como alvo militar e criminoso. Hoje é a Venezuela, amanhã pode ser Cuba, Colômbia, México, Brasil ou qualquer outro país que ouse dizer não. E o recado vai além do nosso continente, não é só para 30 milhões de venezuelanos, é um aviso para os 8 bilhões de habitantes do planeta. Se esse modo de operar passa a ser normalizado, o mundo inteiro passa a viver sob a ameaça de virar quintal. Um lugar onde se extrai petróleo, gás, minerais e mão de obra barata, enquanto as decisões de guerra e paz são tomadas por um controle de capitais do norte. A questão que esse domingo deixa no ar é simples e brutal. A humanidade aceita viver num planeta organizado como quintal, né? Como um quintal privado de um império, ou está disposto a defender uma ordem em que nenhum país, por mais poderoso que seja, tenha o direito de fazer com outros o que os Estados Unidos acabam de fazer com a Venezuela?